a gente tem um volume muito grande de pessoas operando hoje com stablecoins, né, que são as criptos lastreadas em moedas estrangeiras ou em outros ativos, etc. Né? E o volume hoje, de fato, chega a 80%, né, de todas as criptos que são operadas no Brasil, 80% são stablecoins. A resolução 521 é a que coloca o mercado, uma parte do mercado cripto dentro do mercado de câmbio, né? Então, ela foi desenhada pelo Departamento de Câmbio, de Regulação do Setor de Câmbio do Banco Central, e a 519 e a 520, que é como falam, que as corretoras devem funcionar, né? Como faz todo esse rito de pedido de licença, a gente fica com o DENOR, né? Que é o Departamento de Regulação. Aí é o Departamento de Regulação Geral, e aqui a gente tem como se fosse um paralelo dele, só que específico para o mercado de câmbio. Então, o Banco Central, o que ele fez foi, ele olhou e falou assim, a gente tem um volume muito grande de pessoas operando hoje com stablecoins, né, que são as moedas ali lastreadas em moedas estrangeiras, né, então as criptos lastreadas em moedas estrangeiras ou em outros ativos, etc. Né, e o volume hoje, de fato, chega a 80%, né, de todas as criptos que são operadas no Brasil, 80% são stablecoins. Então, como a gente tem visto muito esse uso, né, o caso de uso sendo para pagamentos cross-border, câmbio transfronteiriço, remessa, e até como uma certa forma de exposição ao dólar ou ao euro, por exemplo, o Banco Central incluiu embaixo desse mercado por uma questão de supervisão. Então, não porque ele considera necessariamente isso um câmbio, mas porque ele quer ter uma supervisão similar, né? Então, ele quer fazer um chapéu similar. Então, hoje, na verdade, o que a 521 faz é estabelecer regras para se operar com stablecoin no Brasil. E aí, quando essa regra foi publicada, a gente parou para avaliar ela como uma associação e viu que a gente ainda tinha alguns gargalos para serem resolvidos. Então, algumas perguntas e algumas questões operacionais que a norma por si só não respondia. Então, por exemplo, a gente tem limitações de volumes de transferência por categoria de prestadora de serviço. Então, algumas são 100 mil, outras são quantos mil, e quando você é um banco completo, você não tem essa limitação, né? Mas aí eu consigo, por exemplo, impedir que um cliente meu faça uma transferência acima do volume, mas eu não consigo impedir que ele receba. Então, como é que a gente trata esse tipo de operação? Ou, por exemplo, tem toda uma regra sobre fazer uma supervisão das transferências para carteira de autocustódia, né? Que são parte essencial ali do ecossistema. Como é que eu reporto essas informações? Como é que eu devo colher essas informações? Como é que elas devem ser registradas junto ao Banco Central? Então, é uma série de dúvidas operacionais e de modelos de reporte que precisavam ser endereçados. E aí, para isso, a gente fez uma parceria com o Banco Central, então criou o grupo de trabalho. A gente convidou todo o mercado e não só a Bcrypto, né? Não só os associados da Bcrypto. E a gente começou a discutir isso dentro de um grupo que incluía a Abacan, a Febraban, a Beta, a Mexintec, para que a gente junto construísse uma solução para essas questões e levasse essas propostas para o Banco Central. Então hoje a gente conseguiu dar conta de todas essas faltas, os documentos, né, de sugestão já foram encaminhados para o Banco Central e agora a gente tem feito reuniões periódicas com eles para fazer parte daquele processo de negociação, tanto em explicar para eles as nossas propostas e a nossa visão, quanto do contrário, né, para eles colocarem as preocupações deles, o que eles tinham de fato aqui interpretado pela norma. Mas todo o objetivo da 521 é de fato de organizar esse mercado voltado para as stablecoins mesmo.